Olá, tudo bem, amigos? Tudo jóia? Como vão vocês? Passei longos períodos, né? A vida está me trazendo muitas circunstâncias, mas estamos aí. Quando dá, eu venho e falo um pouquinho com vocês. Queria eu que fosse mais vezes, mas de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a depressão, né? O que seria depressão? Segundo a definição da medicina, o que é a depressão? A depressão é um quadro clínico regido por vários sintomas, né? E dentre esses sintomas a gente tem, dentre os mais básicos, tristeza, angústia, choro fácil, né? Labilidade emocional sem motivo, irritabilidade, distúrbios da alimentação, ou come demais ou come de menos, distúrbios de sono, ou tem muita sonolência, ou tem pouca sonolência, desmotivação. O processo motivacional está no chão, então eu não tenho capacidade de motivacional, né, para empreender projetos. E tenho também uma incapacidade de concentração, minha concentração está ruim. Daí eu tenho prejuízos também de memória relatados como esquecimento, né? A depressão na psiquiatria ela é um transtorno de humor. É dito transtorno, está dentro do grupo dos transtornos de humor, né? E qual o significado da depressão? A gente falou do ponto de vista médico, né? O que seria depressão? Depressão é doença. Nós estamos falando de doenças ou afecções ou disfunção de um tecido altamente especializado que é o cérebro. Quanto mais especializado é o cérebro, menor a sua capacidade, né? O cérebro é especializado. Quanto mais especializadas são as células, menor a sua capacidade de regeneração. Então, por isso, as doenças que a gente trata, que são do cérebro, elas são doenças com alta taxa de cronificação. O que significa isso? Ficar igual diabetes e pressão alta. Você controla, mas você não cura, né? Então são doenças com baixa taxa de cura, né? Que é a principal pergunta que os pacientes chegam e falam assim: e doutora, eu vou ter cura, eu vou ter um remédio para sempre e tal? Olha, humanamente nós não temos cura para a maior parte dos casos. Teria, né? Ainda mais para depressão, teria. Alguns casos tem, né? Mas o melhor dos mundos. Quer dizer, você chega com o início recente de sintomas, você toma o remédio de maneira adequada por 6 meses a 1 ano, você faz um tratamento psicológico associado para mudar a forma como você reage diante das adversidades da vida, né? E você poderia ter uma chance muito grande de ter cura. Mas o que acontece? Os pacientes já chegam aqui com 5, 6, 10 anos, 15, 20, 30 anos de história. Às vezes uma depressão pós-parto que não foi tratada, às vezes já é uma depressão de longa data que não foi tratada, né? Por vários motivos que depois nós vamos abordar, inclusive a questão do preconceito em relação a esse tipo de doença, né? Aí depois vai tomar o remédio, acha que o remédio vicia, que o remédio vai fazer mal, que o remédio vai tirar a capacidade cognitiva, etc. E aí melhora, depois de uns 2 meses, quer tirar o remédio para testar, para ver se já tá bom. Obviamente vai piorar tudo de novo. E cada vez que você tem uma recidiva, menor a possibilidade de cura. E, além de tudo, não faz um tratamento psicológico associado ao tratamento medicamentoso. Porque é muito caro ou porque tem preconceito mesmo em relação a isso. É de pensar como que pode, de cada 100 pessoas, 50 acham que depressão não existe. Por que será? Por que esse preconceito tão grande? Depressão não é doença? Acha que depressão é um estado psicológico? É uma escolha? É frescura? Isso não existe? Afinal de contas, não aparece em exame, então como é que pode eu acreditar que depressão existe, né? E aí os pacientes demoram para vir, não aderem de maneira adequada ao tratamento e não fazem tratamento psicológico, não modificam suas condutas diante das adversidades da vida
E com isso, obviamente, um tecido que já é muito especializado, com a baixa taxa de recuperação, você não vai ter cura. Então nós temos aí pacientes usando medicação por longo tempo, né? A depressão é um estado de encolhimento, né? Eu encolho diante da vida. Diante de tudo aquilo que me afeta, eu reajo com encolhimento, com desistência, desesperança, né? A depressão é como se fosse uma amputação na sua capacidade de sentir prazer em qualquer coisa que seja. Então, é realmente algo que tira muita qualidade de vida dos pacientes. E é doença como outra qualquer. No meu consultório é comum eu pegar e paciente virar e falar assim: mas até com o próprio familiar, mas você tem um marido tão bom, uma esposa tão boa, tem filhos maravilhosos, um emprego bom, por que você está deprimido? Aí eu viro e falo assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma pessoa, tá, com câncer, e vou virar para ela e falar assim: olha, você tem uma família tão boa, você tem filhos tão bons, você tem um marido, uma esposa tão boa, tem pessoas que te amam, por que você está com câncer? Isso faria sentido para alguém eu falar um negócio desse? Seria até uma crueldade, não é mesmo? Pois é. É com essa crueldade que a gente julga as pessoas que têm essa doença. É uma doença como outra qualquer, nem melhor nem pior, nem mais nobre nem menos nobre. Quando você vira para um paciente que tem depressão e fala que ele tem que ter uma conduta de melhor, uma atitude, né? Você deixa ele mais para baixo ainda, ele vai sentir com uma autoestima mais baixa do que o que ele já está. É uma crueldade muito grande. Não é algo que ele possa controlar. Depressão é uma doença para ser tratada com medicamento e com psicoterapia associada para tentar modificar a forma como o paciente reage diante das adversidades da vida, diante de tudo aquilo que não é do jeito que ele gostaria que fosse, e assim poder colaborar para a cura do paciente, né? E as pessoas querem tratar só com tratamento psicológico. Opa, peraí, não. É uma doença. Um grupo de neurônios no cérebro não está funcionando de maneira adequada. Se continuar funcionando de maneira errada e não fizer um tratamento adequado, ele pode levar a outras doenças no futuro. Desde um aprofundamento na própria depressão, né? Piora, o que torna o tratamento mais difícil, às vezes até não responde a medicamento, ou até a um quadro psicótico. O que é psicótico? Alucinações visuais, auditivas, né? Sintomas persecutórios, essas coisas. Ou até mesmo predispor a outras doenças, como por exemplo um transtorno bipolar, que é uma doença bem mais grave, né? De difícil tratamento. Ou até mesmo a outras doenças no futuro, como Alzheimer. Já está provado que os pacientes com transtorno do humor, eles têm uma tendência muito maior de desenvolver Alzheimer do que uma pessoa que não teve nenhum diagnóstico de transtorno de humor. Agora imagine você, um preconceito desse. Ninguém quer tratar, ninguém quer admitir nem que tem depressão. Não, eu posso ter qualquer coisa, menos depressão. Tomar remédio, nem pensar. O que os outros vão pensar de mim? Não é isso que o povo fala, que depressão é doença de gente fraco? É doença de gente sem fé? Eu sou contra? Não. Quem já viu os meus vídeos anteriores sabe muito bem o que eu penso sobre espiritualidade e sobre fé. Eu acredito muito. Mas, se a gente começar a achar que a oração vai substituir o tratamento médico, então nós vamos ter que fechar a lojinha, não tem tratamento para doença nenhuma, a gente acaba com a medicina e vamos tudo para dentro da igreja rezar. Se fala com depressão, tem que falar para outras doenças também. Câncer não faz quimioterapia, não faz cirurgia, não trata gastrite, não trata pressão alta, não trata diabetes, problema de tireoide, não trata nada. Vão acabar com tudo. Não é assim que a banda toca, minha gente. É claro que eu já falei que a doença é
fruto do nosso pecado, da nossa condição pecadora, da nossa humanidade, tá? Mas não está na nossa mão a gente querer controlar isso. Deus nos deu tudo para a gente não adoecer, mas mesmo fazendo escolhas erradas, Deus foi tão bom que arrumou, foi Ele que criou a medicina. A medicina existe para aliviar o sofrimento e para ganhar tempo. E é um dom de Deus. E submeter a medicina já é um exercício de humildade. Se eu não tenho humildade nem para me submeter ao que é imperfeito, quiçá ao que é perfeito, que é a cura, né? Então a gente precisa passar muitas vezes, já está em Eclesiástico isso, um dia você tem que dar que submeter à mão do médico, às mãos do médico, né? E por que a depressão, os transtornos de humor tem tanto preconceito? Num passado bem recente, isso em medicina é muito recente, gente, quer dizer, 70 anos atrás, 80 anos atrás, não tinha tratamento para depressão e transtorno de humor, né? Na China, no século passado, e até séculos anteriores, eles tentavam dar ópio para diminuir a dor e a sensação de dor do paciente com depressão. Eles chegavam a dar álcool para melhorar o processo motivacional, ou alguns tipos de droga que, claro, foram um fracasso. Quando surgiram as primeiras medicações no século passado, os transtornos de humor, assim como qualquer quadro psiquiátrico, eles nem eram tidos como doença do corpo, eles tidos como doença da mente. É tanto que separou a medicina da psiquiatria, né? Quando começaram lá no século passado, no século XIX, eles começaram a estudar o funcionamento do cérebro e eles viram, por exemplo, que o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e o hemisfério direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Eles viram a área da fala, que é no lobo frontal esquerdo, expressão da fala, ou a área de Wernicke, que é na parietal esquerda, com a compreensão da fala, entre outras áreas, a região occipital, que era da visão. A neuropsiquiatria eram juntas, não tinha separação. Mas aí aqueles que gostavam mais dessa área palpável, objetiva, né? De você enxergar um AVC e saber que é uma lesão naquela região, e eles não gostavam dessa área que era menos objetiva, que era da mente, os distúrbios demenciais, etc. E vice-versa, quem gostava da área mental também não gostava dessa área objetiva. E aí lá no século XVIII eles já promoveram a separação da neurologia e psiquiatria. Só tem o seguinte: quando foi agora, na década de 30 do século passado, eles já começou a ter a microscopia eletrônica. Porque antes tinha microscopia óptica, que aumentava aí até 60 vezes o que o olho humano consegue ver. A microscopia eletrônica, mas ela só foi ser aperfeiçoada na década de 90, desse século agora, menos de 30 anos atrás. E o que aconteceu quando aperfeiçoou? Eles viram a estrutura mínima do cérebro, ali onde um neurônio comunica com o outro, lá na fenda sináptica. E descobriram assim a base fisiopatológica das doenças mentais. Opa! Então não é mente mais, é orgânico. É tanto que começaram-se cada vez mais a desenvolver e entender o porquê que as medicações faziam efeito e descobrindo cada vez mais medicações que atuassem no sistema nervoso central. Então eles começaram a entender o porquê de muitas doenças. Só que ficou aquele preconceito, uma doença subjetiva, uma doença que não existe, né? Porque é difícil na consciência das pessoas, no coletivo, conseguir entender as transformações que vão. Na medicina vai muito rápido, mas na cabeça das pessoas não. Quando surgiram as primeiras medicações, que elas foram para epilepsia, e elas viram que os barbitúricos também funcionavam
como sedativo, eles usavam doses altas de medicação. É claro, você pega 5 comprimidos de Gardenal, coloca para eu tomar, daqui 1 hora eu tô com cara de retardada. Entendeu? Aí começou a associar que remédio deixa retardado, remédio a longo prazo faz mal pro cérebro, deixa retardado. E não é assim que acontece. Hoje nós temos medicações, os pacientes têm uma vida absolutamente normal, mas continua se tentando. Quer dizer, pode tomar remédio para pressão alta, pode tomar remédio para diabetes, pode tomar remédio para um monte de coisa, menos para depressão. Né? A psiquiatria separada da neurologia foi outro efeito nefasto. Por quê? Eu sou neurologista, dor de cabeça da neurologia, muito bem. Mas para um paciente ter dor de cabeça crônica, normalmente ele tem um transtorno de humor associado, depressão, ansiedade. É tanto que a primeira linha para tratamento de dor de cabeça crônica, quer dizer, uma dor de cabeça que tem mais de 15 dias no mês, com dor de cabeça ou mais de 4 episódios no mês, a gente usa remédios profiláticos para evitar que a dor de cabeça venha. Quem são os mais efetivos? Antidepressivos. Então, toda doença psiquiátrica é neurológica, toda neurológica é psiquiátrica. Os pacientes com epilepsia, muitos deles têm perfil psiquiátrico. Na psiquiatria, a mesma coisa. Então, que loucura é essa de separar neurologia e psiquiatria? Ninguém entende, né? Então a gente precisa trabalhar esse preconceito. Já não é mais o porquê que eu tenho esse medo, qual o problema? Hoje eu posso ter uma vida normal, eu vou deixar ficar com quadro psiquiátrico gravíssimo, ou às vezes acontecer igual aconteceu hoje, paciente com transtorno de ansiedade, depressão há mais de 15 anos, há 6 meses ele abriu um quadro de mania, transtorno bipolar, porque não queria tratamento. Vamos nos abrir mais, vamos propagandear isso mais. Hoje, ainda mais hoje, a psiquiatria é o mal do século, transtorno de humor, depressão, ansiedade é o mal do século. E a gente precisa divulgar para os nossos pais, filhos, sobrinhos, tios, parentes, amigos, olha, vá procurar ajuda, porque isso pode virar coisa pior. Né? Precisa de tratamento. Então esse é meu apelo para todos vocês, transmitam para todos isso aí. Depressão é uma doença como outra qualquer, precisa de tratamento e sim, tem uma alta taxa de cronificação. O que significa isso? Ficar igual diabetes e pressão alta. Você controla, mas não cura. Mas é preferível isso do que ter Alzheimer, caducar novo, ou fazer algum outro transtorno psiquiátrico muito mais grave, né? Vamos sair da depressão em termos orgânicos. Vamos pelo menos nos submeter ao tratamento. Numa próxima a gente conversa mais sobre transtorno de ansiedade. Depois a gente junta essas peças todas, tá bem? Um abraço para vocês. Beijo. Deus os abençoe.